O ministro Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes condenam Bolsonaro e mais 7 réus por tentativa de golpe, por tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito. Com isso, para o ministro Flávio Dino e para o ministro Moraes, Bolsonaro e mais 7 réus, o chamado o núcleo crucial, realmente tentaram dar um golpe nesse país e por esses 2 ministros, eles irão para a cadeia. Já vou te contar sobre tudo isso. Agora eu só te peço, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê muito like, ative o sininho das notificações para você sempre estar recebendo nossos vídeos aqui. E vamos para essa matéria. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, nos ajude para que essa comunidade cresça cada dia que passa. É isso aí, meus amigos. Que votos avassaladores foram aqueles do Flávio Dino e do ministro Moraes. Moraes fez um voto robusto, de uma inteligência jurídica sem precedente na história. Que ministro! Ele não deixou brecha. Ele mostrou cada tipicidade penal, mostrou inclusive que não tem essa história que os advogados, inclusive, dos réus falaram, que foram atos preparatórios. Porque o que acontece? Quando há atos preparatórios, o réu não pode ser condenado por atos preparatórios, segundo o direito penal. Mas o Moraes mostrou que houve execução, houve atos executórios, e por atos executórios, o réu pode ser condenado. Segundo Moraes, eles realmente planejaram, existem provas. E para o ministro Alexandre de Moraes, mostrando provas robustas, e quantas provas ele mostrou? Que eles realmente tentaram, se reuniram, planejaram, houve toda uma organização criminosa para tentar dar um golpe no país, inclusive com assassinato de autoridades. Então, para o ministro Alexandre de Moraes, isso com provas robustas, ele mostrou isso através de slides. O crime já estava em curso, então já havia ali atos executórios, mesmo que o crime não tivesse ocorrido, porque se tivesse golpe no nosso país, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui, por exemplo, falando com você. Talvez estaria num pau de arara, vários jornalistas mortos, não haveria liberdade de imprensa, não haveria instituições neste país, talvez o Congresso teria sido fechado, talvez ministros estariam mortos, presos, porque é assim que funciona a ditadura. Então houve sim a tentativa, houve atos executórios para tentar contra as instituições democráticas do país. Olha, se o Fux não pedir vista, é como a gente vem sempre dizendo aqui, o Fux terá um voto diferente, talvez aí por uma pena bem menor ou até a absolvição. Ainda bem que são 5, eu acho que o placar sairá 4-1, porque já houve uma briga feia entre o Flávio Dino, o Moraes e o Fux. Houve uma discussão ali, quando o Flávio Dino, já vou mostrar esse vídeo para vocês inclusive aqui, o Flávio Dino, ele interrompe na hora da votação de Moraes, até por uma colaboração ao colega, que estava ali horas falando, né? E ele disse, eu sei que o senhor quer beber água, eu sei que o senhor quer beber um café, e foi concedido pelo Alexandre de Moraes a interrupção do Dino. Aí o Fux disse que não aceitava, porque havia sido combinado que um ministro não interromperia no voto do outro. Aí o Zanin disse, não, mas foi permitido pelo relator. Aí o Fux disse, não, eu não permito, mas mesmo assim eu não permito. Houve uma discussão feia. Eu quero que você veja esse vídeo aí na íntegra. Porque ele estava obstruindo a eleição naquele ano. Ministro Alexandre, por favor. Eu percebo que Vossa Excelência quer beber água e por isso farei 2 comentários. Café. O primeiro sobre essas questões atinentes às decisões monocráticas, que foi um esclarecimento que Vossa Excelência fez em uma frase, mas que guarda uma nota de essencialidade, a partir do momento que isso compõe a consistência das decisões deste Supremo e do TSE. Em qualquer colegiado, qualquer conselho,
há poderes do presidente, no nosso caso, do presidente, do relator. Na Câmara isso acontece, no Senado, em qualquer conselho. O que importa é que a colegialidade se impõe e se manifesta. Portanto, é muito importante essa lembrança, porque isso compõe a mitologia de questionamento da motivação idônea, à luz do 93(9) da Constituição, acerca das decisões do Supremo. E o outro comentário é atinente à relevância desse fato que Vossa Excelência menciona sobre barreiras. A relevância em si, Vossa Excelência mencionou o caso de um senador da República, o ilustre presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Atual presidente, mas há uma relevância outra, que é o intuito dissuasório. As pessoas não saem de casa por comodidade, porque não querem se expor, não querem expor suas famílias, porque constitui filas, engarrafamentos, e às vezes porque a lanterna do carro dele está queimada. Então, a relevância dissuasória é ainda maior a provar a lesividade dessa conduta que Vossa Excelência está a descrever. Obrigado. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, Pois não, ministro. os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas, muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que nesse caso houve autorização do relator. Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente. Então, Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá. Nessa fala do Fux, a gente já vê que há uma dicotomia ali entre os pares. A gente percebe o alinhamento, como que vai funcionar. E a gente vê que sempre há um destoamento ali, uma discussão da fala. Sempre o Fux está chamando a atenção de um ministro, de outro, por uma questão ou outra. É o que eu acho, que o Fux ou ele vai absolver, ou ele vai dar uma pena menor. Olhe lá se ele não pedir vista e que esse julgamento aí seja adiado. Se ele pedir vista, esse julgamento pode ser adiado por até 90 dias. Nós iremos agora ver o voto do Fux, porque já votaram primeiro o ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator, votou o Flávio Dino, e agora votará o Fux. Será o terceiro voto. Depois vem a Carmen Lúcia, e depois vem o Cristiano Zanin. Agora, por falar em Dino, parabéns. Que indicação fez o Lula por colocar o Flávio Dino, para mim, um dos melhores ministros que existe no STF. Que voto! Inclusive, ele disse claramente que não é um tweetzinho, que não é imposição de cartão de crédito, que irá intimidar o Supremo. Que é isso? Vejam que fala linda do ministro Flávio Dino. Nada além disso. E nós não podemos, aí sim, seria indesejável que alguém se intimidasse por ameaças ou sanções. Quem chega no Supremo, e eu me espanto com alguém imaginar que alguém chega ao Supremo e vai se intimidar com tweet. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né, nesses eventos todos. Então, nós estamos aqui, e é isso que o presidente conclui dizendo, fazendo o que nos cabe, cumprindo o nosso dever. Isso não é ativismo judicial. Como Flávio Dino, como Moraes neste país. Aí nós temos certeza que a justiça realmente seria feita. São juízes que não se intimidam. São juízes que a gente vê que realmente defende a democracia. Bem, Bolsonaro, mais 7 réus condenados, já foram condenados. Nós só precisamos agora saber qual será aí a dosimetria. Pode ter certeza, tanto a Carmen Lúcia como também o Zanin vão condenar, só resta saber agora como será o voto do Fux. Mas, graças a Deus, a democracia se mantém de pé. E esses golpistas, esses afrontadores da democracia, vão para o lugar que merece, que é a cadeia. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo aí e até uma próxima notícia.